E aí, galera, eu sou o professor Goofy de inglês. E eu sou o professor Tobé de espanhol. E nós viemos dar dicas para vocês sobre língua estrangeira moderna para o PAS segunda etapa. Você que já fez a primeira etapa aí e acha que a prova vai ser uma prova muito diferente, talvez você não tenha muitos problemas em relação ao que você se preparou para o PAS primeira etapa. Exatamente, você que já não é mais aquela criança, aquele jovem inocente, agora você já viu a primeira etapa, já sofreu, já teve todas as suas angústias, agora você vai viver a segunda etapa. E nós temos algumas dicas de língua estrangeira que você não pode ir para a prova sem prestar atenção nelas, tá certo? Primeira coisa, vamos lembrar de um detalhe. Você que se preparou para a primeira etapa deve ter percebido que na primeira etapa rolou uma provinha, né, de 100% de interpretação, tanto em inglês quanto em espanhol. E isso é uma tendência das provas do PAS primeira etapa. Isso. Já na segunda etapa, como outras etapas, eles gostam de dar uma equilibradinha, colocar a questão de interpretação no mesmo estilo. Quem acha que vai ser uma prova mais difícil pode ter visto, às vezes, a prova do PAS 2, que ao meu ver, a prova do PAS 2 do ano passado foi até mais simples que a do PAS 1. Ela foi uma prova até menor, usou metade de uma coluna para o espanhol, metade para o inglês, quer dizer, uma prova bem mais simplificada. Talvez possa vir um texto maior, mais elaborado, mas a interpretação é a mesma coisa, né, professor? Nós seguimos com a mesma certeza. ideia. E para o PAS 2, nós temos que prestar atenção nas questões de paráfrase. Tobé, o que é paráfrase? Paráfrase é quando ele pega uma palavra da língua espanhola ou da língua inglesa e pede para você substituir por outra palavra. Pode ser, às vezes, uma frase, né? Pode ser uma frase. A paráfrase ela pode ser de um termo ou então de uma frase ou de uma oração, né? Ou seja, já vi até de período assim, o cara pegar um trecho enorme ali e montar uma paráfrase. Tobé, o que eu faço com a questão de paráfrase? Eu tô vendo lá a palavra embaraço pode ser trocada pela palavra ratón. Mas como assim? Ratón e embaraço? Não tem nada a ver, gente, nada a ver. O que é embaraço? Embaraço. Tá embaraçado? Estou embaraçado. Não, você não pode estar embaraçado, professor. Não posso, professor? Porque embaraço é gravidez. Então como é que você vai estar grávido, professor? Não tem como. Eu não sei. Então, e ratón é rato. Então, você está percebendo? Se você não sabe, seja humilde. Infelizmente, não vai ter como, né? Ou seja, imagine a quantidade de vocabulários que existem na língua espanhola, na língua inglesa. Você não vai saber todos. Você não sabe todos da língua portuguesa. Você não é o dicionário Aurélio, entendeu? Então, se você não sabe, infelizmente, assim, é melhor você não perder pontos por conta disso. Então essa é a primeira dica de paráfrase em língua espanhola e língua inglesa. Vamos lembrar de um detalhe que diferente do PAS 1, o PAS 2 ele gosta de jogar umas questõezinhas de vocabulário. E que as questões de vocabulário geralmente é assim, a palavra tal, na linha sempre contextualizado, é sinônimo ou é antônimo ou tem a ver, quer dizer, pode relacionado. Infelizmente, gente, essas questões elas não têm um padrão. Não é só conjunção, só advérbio, só preposição. Pode ser qualquer palavra do texto, tá? Só qualquer função. Pode ser uma palavra bem básica que todo mundo sabe, já respondi questões que a maioria dos alunos sabem responder, como tem palavras que são bem comuns. A gente olha assim, bate o olho e fala, puxa, o aluno saber disso aqui é sorte, talvez ele tenha aprendido ou não. Infelizmente, vamos dar uma dica para vocês. Apareceu uma palavra, você pode não saber aquela palavra que está no texto, mas se ele fala é sinônimo dessa, a segunda palavra que normalmente vem em negrito, ó a dica, essa segunda palavra, se você conhecer a palavra, for um cognato ou uma palavra que você conhece, se ele está falando que é sinônimo, qual a dica para vocês? Joga essa palavra no texto. Usa o contexto a seu favor. Se você conhece a palavra, tenta ver se faz sentido no contexto. Faz sentido? Beleza, grande chance de que ele está correto. Porém, se a segunda palavra, aqui está em negrito, é uma palavra que você não faz a mínima ideia do que ela quer dizer, como ela não é apresentada dentro de um contexto, a dica para vocês, pula, galera. Pula, não vão perder, não tem problema, acontece isso. Poxa, que pena, né? Mas a grande predominância não vai ser dessas questões, vai ser justamente as de interpretação. Que assim como o PAS 1, galera, vamos ficar ligados, aquelas dicas que valem o PAS 1, valem o PAS 2. Sempre tomar cuidado na parte de interpretação com os extremismos. Tudo, nada, todos, ninguém, sempre, nunca. Galera, isso não é dica de inglês, isso não é dica de espanhol, isso é interpretação que vale para a prova como um todo. Qualquer item que você encontrar que tem um elemento exagerando, generalizando uma ideia, desconfia, não é que obrigatoriamente vai estar, mas desconfia que este item esteja
Errado. Eles adoram fazer isso. É muito frequente em provas do PAS, eles pegaram uma ideia você do disse texto. que sempre que tiver isso vai estar errado? Não, eu disse que costuma estar errado. Cuidado, nós não falamos isso. Isso, sempre é uma palavra muito forte, todos, né? Tome cuidado com essa ideia. Ao passo que se o item der uma ideia de parcialidade, de acordo com o texto, tal coisa pode ser assim. Algumas pessoas, em algumas vezes, é bem mais Quase aceitável. sempre, isso Quase vai estar sempre certo. é até aceitável, mas cuidado com sempre. Lembrando, a totalidade pode estar correta? Pode. Se o texto te der uma totalidade. O texto fala sempre, o item fala sempre, correto. Tá certo. Lembre-se, tudo é baseado no texto. E muito cuidado com aquelas afirmações que te induzem ao erro. De, pô, faz sentido, está correto. Faz, mas o texto te apresentou a ideia? Não, então eu não posso afirmar isso. É interpretação de texto. Lembrando, não é uma prova de inglês e espanhol, e sim uma prova em inglês e espanhol. Tobé, tem algum item gramatical que a gente poderia levar para a prova do PAS 2 em espanhol? Tem. Eu sempre gosto de falar dos pronomezinhos, não é verdade? Os pronomes, gente, assim, a partir da segunda etapa, o cara já começa assim, gente, será que o aluno sabe usar pronomes, né? E tanto no inglês como no espanhol, né? O pronome é a palavra que substitui o nome, não é verdade? É a palavra que substitui o nome. Você pega, tem um contexto específico, você utiliza um pronome para poder não repetir palavras, não evita a repetição de palavras. Então, o pronome é a palavra que substitui o nome. E na língua espanhola, eles gostam de utilizar os pronomes de complemento direto e indireto. Você lembra quais são esses pronomes? Até o Goofy lembra esses pronomes. Lembro. Levante o seu dedo aí nesse momento agora. Você está assistindo o vídeo aí agora. Repita comigo assim, ó. Metê-lo lá. Metê-lo lá. Sempre é direto. Sempre é direto. Metê-lo lá é direto. Metê-lo lá é direto. Esses são os pronomes de complemento direto, professor. Mas temos vários pronomes. E entre eles, o pronome lo e lá e o le e o se, que são os que mais aparecem em prova, tá certo, gente? O lo e o lá vai se referir a objeto direto. O le e o se a objetos indiretos. É só relembrar as questões que nós fizemos em sala, tá certo? Você quer lembrar todos os pronomes? Tem até uma musiquinha que era assim: metê-lo lá, metê-lo lá, nos os las, metê-lo lá, metelece, 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 nos os Ótimo. Essa música aqui tá linda. Sucesso aqui, né? Na rádio. Mas, Super gente, afinado. vale a pena a gente lembrar aí pra prova, ó. Falta poucos dias para nossa provinha, você vai, eita, a musiquinha dos pronomes, você vai lembrar dos pronomes e na hora você não vai errar a questão. E vamos lembrar que pronomes é a questão que o CESP mais tem cobrado em questão de língua estrangeira. É verdade. De toda a parte gramatical, a mais Verdade. provável. E normalmente, no caso de inglês, costuma ser apenas referência. Ele não Exato. quer saber a classificação, ele nem quer saber qual é o pronome correto. Assim, Se o pronome refere- tal refere-se ao substantivo tal. Exatamente. Então, é só olhar o texto. Ou seja, galera, focar na interpretação, não se preocupar, eu tenho várias palavras no texto que eu não entendi. Na maioria das vezes elas não são relevantes. É só você usar o texto para aquilo que você precisa para responder o item. Exatamente. Atenção, e você vai fazer uma excelente prova, sempre tomando cuidado com os elementos de totalidade e pensando naqueles que dão ideia de parcialidade condizente com o texto. Belezinha, galera? Exatamente. Essa é a dica do Tobé e do Goofy para vocês, galera. Sucesso, arrebente nessa prova e traga o gabarito pra gente, gente. Abração, tchau, tchau, hein? Tchau, tchau, gente. Um abraço do Tobé também. Uhul!